Você já ouviu falar da síndrome de Poliana? Afinal, ver o lado positivo da vida é sim uma característica muito boa, mas em alguns momentos a gente precisa encarar, ver as coisas de uma forma mais realista. Para falar sobre essa síndrome de Poliana, estou aqui no estúdio com a psicóloga Ingrid Reis. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bom, Dani. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite de estar aqui. É um prazer poder falar de saúde mental para vocês. Quando eu peguei o tema e fui estudar, realmente para mim foi uma surpresa, Ingrid. A gente vê muito mais pessoas negativas e nunca parei para pensar que o excesso de positividade poderia ser algo ruim. Mas aí a gente percebe que o equilíbrio é sempre o melhor caminho. Sim, com certeza. Até para essa questão da positividade. Exatamente. É por isso que na década de 70, né, criou-se esse termo, síndrome de Poliana. Né? E da onde que isso surgiu? De uma menina, escrita por Eleanor Porter, em 1913. Muitos talvez em casa já devem ter assistido ou visto novelas, filmes, livros também, lido livros sobre esse assunto, porque ele é um livro que ficou muito famoso, que conta sobre ela, que Poliana, ela simplesmente negava as coisas ruins. Ela só via as coisas positivas, apesar de ser órfã, ela morava com a tia dela e ela tentava só ver as coisas boas, né? E aí, a partir disso, como é um romance, sendo uma história fictícia, é tudo muito bonito, né? Termina a história muito bem, contando de uma menina que modificou toda uma cidade só vendo as coisas positivas. Mas e aí, quando nós trazemos isso para a nossa vida? Para a vida real, será que ver as coisas apenas de forma positiva e negar as coisas negativas, será que isso é bom, né? E qual a diferença da síndrome de Poliana para o pensamento positivo? Certo, a grande diferença é a pessoa que tem pensamento positivo, isso é bom, né? De maneira alguma eu estou aqui defendendo as pessoas enxergarem só as coisas negativas da vida, mas a grande diferença é quando uma pessoa tem um pensamento positivo, ela consegue ter uma ação sobre aquilo. Então, se ela tem um problema, então ela consegue ter um pensamento positivo de encarar também as coisas boas daquilo e conseguir recursos para poder solucionar. Já a pessoa que está sob esse efeito Poliana, já é o oposto, né? Ela tem aquele problema ali e ela simplesmente nega aquilo. Então, pode estar caindo o mundo, né? Estar caindo o mundo ao redor dela e ela finge que está tudo bem, ela se ilude, na verdade. E todos nós já podemos ter passado ao longo da vida em algum momento que a gente ou não viu ou não quis, né, enxergar os problemas. Então, essa que é a grande diferença, né? E quando nós não encaramos os problemas, isso acaba se agravando, né? Vira uma bola de neve. Exato. Os desafios da vida, eles estão aí para serem enfrentados. A gente precisa tirar a lição, a gente precisa crescer, precisa passar por eles. Com certeza. É isso que faz com que possamos crescer, que a gente possa evoluir no dia a dia. Então, creio que está ligado a isso. Talvez um pouco do que a gente escuta falar sobre o negacionismo, né? Uma palavra que está bem alta, né? Sim. Ah, fulano é negacionista. Talvez a gente pode relacionar essa palavra com quem enxerga o mundo assim, quem tem a síndrome de Poliana? Sim, com certeza, né? E essa que é a questão, quando você nega algo, não existe que aquele algo não significa que aquele algo não existe. Sim. Né? Então eu posso negar, por exemplo, que tem O vírus, por exemplo. O vírus Um ótimo exemplo. A gente pode negar que o vírus existe, mas ele está aí, né? Então, essa questão é muito importante, porque quando a gente encara os nossos problemas, a gente consegue resolver. Então, a gente não pode evitar certos sentimentos, mas a gente pode modificar a maneira de trabalhar aquilo, né? Uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes, por exemplo, é que todos os sentimentos são importantes. Muitas pessoas, quando elas estão em ansiedade em nível excessivo, é claro que isso é ruim, né? Mas, por exemplo, para poder vir fazer uma entrevista hoje, né, conversar aqui com você, claro que eu fiquei ansiosa, me preparei, né? Então, essa ansiedade é uma ansiedade boa. Mas, a partir do momento que a pessoa, ela percebe que essa ansiedade, ela está vindo em momentos
que não fazem sentido, digamos assim, a pessoa está ali tranquila e de repente acha que vai acontecer alguma coisa ruim a qualquer momento, então aí sim, a gente entra no desequilíbrio daquilo e precisamos cuidar. A mesma coisa a tristeza. A tristeza é muito importante também. É com a tristeza que a gente começa a refletir sobre a nossa vida. A gente também consegue peneirar as pessoas que podem ficar conosco, as pessoas que realmente se importam. Então a tristeza ela também tem sua função, a culpa, inclusive, né? Se a gente não sentisse culpa, imagina só, né? A gente não modificaria os nossos comportamentos. Exatamente, esses sentimentos eles devem ser de transição. Exato. É importante que você os sinta para que você possa modificar algo que não está bom na sua vida. Então, todo sentimento, mesmo que sejam sentimentos ruins, eles são importantes, mas sempre dentro do equilíbrio. Exatamente, porque até a tristeza mesmo, né? A gente pode vir para a tristeza saudável, aquela que te traz mudança e te traz reflexão, mas o excesso disso a gente entra na depressão também. Sim. Então tudo em equilíbrio, né? E essa é a grande chave da nossa conversa aqui de hoje, porque senão a pessoa pode falar assim, não, eu devo ter a síndrome de Poliana, então agora eu só vou ver as coisas negativas da vida. Longe disso, né? Então a gente precisa ver o máximo possível o mundo na sua racionalidade. Então é importante, se você está com dúvida, por exemplo, né, alguém aí de casa, a pessoa pode perguntar para as pessoas ao redor. As pessoas que sabem que tem apreço por ela, que ama essa pessoa, ela pode perguntar. Por exemplo, alguém que está se relacionando com alguém e aí todo mundo está falando que aquela pessoa é uma pessoa que pode te fazer mal, que fez mal para as outras pessoas em outros relacionamentos, uma pessoa que tá te enganando, não adianta você se enganar e só ver o lado positivo dessa pessoa. É necessário também você averiguar, né? Claro que uma pessoa te falando, você não vai se deixar influenciar, mas com mais de uma pessoa falando, é hora de você tomar cuidado, falar, será que a minha percepção dessa pessoa, do mundo e sobre mim também, será que essas percepções estão sendo corretas ou será que eu preciso da ajuda de alguém para me ajudar a me conectar realmente com o que está acontecendo? Olha que reflexão importante, hein? Então, de fato, prestar muita atenção no ambiente, cuidado para não se enganar. Relacionando isso com empatia, Ingrid, como que a gente pode correlacionar a empatia com a síndrome de Poliana? Isso é muito interessante, né? Eu acredito que nos dias de hoje popularizou-se muito o termo empatia. De uma maneira boa, né, para as pessoas serem mais empáticas, mas também de uma maneira, às vezes, que não define o que realmente é empatia. Então, tem até um livro que eu gosto muito, que chama Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, que ele fala exatamente sobre isso. Que muitas pessoas acham que empatia é você ouvir, você tentar solucionar o problema da pessoa e isso é empatia e pronto. Sabe quando alguém vem contar alguma coisa e a gente fala assim, ah, mas faz tal coisa, e você já tentou isso? Muitas pessoas entendem empatia assim, mas a verdade é que nada se compara a gente escutar com atenção uma pessoa, a compreender, às vezes até em tempos não pandêmicos, talvez um abraço, sem falar nada, isso pode significar muito. E aí como que isso se relaciona com essa síndrome? Imagina uma pessoa que chega pra você e aí começa a falar assim, meu chefe brigou comigo, eu tô muito chateada, e aí a outra pessoa, ao invés de acolher aquilo, escutar de verdade, a pessoa começa, mas que bom que você tem um emprego, né? Que bom que você não está desempregado. Isso não adianta. Isso não vai ajudar a pessoa. E muitas vezes, né, eu entendo isso muito também enquanto psicóloga, eu percebo que muitos dos meus pacientes, só de falar, é impressionante como o falar e o ouvir com o coração, o quanto que isso modifica, sabe, a pessoa. Então, às vezes, né, nessa tentativa de solucionar o problema da outra pessoa, pode ser porque a pessoa tem medo de, vamos supor, aquela pessoa vem desabafar comigo e a pessoa fala assim, nossa, eu não sei o que falar para essa pessoa, né, eu não sei o que aconselhar. E aí ela vai me jogar o problema, eu não vou saber solucionar o que ela está falando, então vamos ver o lado positivo. Não que a pessoa faça isso conscientemente, né, com essa intenção, mas isso pode acontecer como uma fuga ali daquela situação. Ou então com a melhor das intenções mesmo, né? Não que a gente não deva falar coisas positivas para as pessoas também. A gente entra de novo na questão do equilíbrio. Claro que se você pode dar uma palavra de conforto, por exemplo, para alguém que está enlutado, ou alguém que acabou de perder o emprego, aconteceu alguma coisa, claro que a gente pode sim ajudar essa pessoa com as palavras positivas. Mas a gente não pode também
ignorar simplesmente o que ela está falando, que aí é onde entra a grande questão. Porque a pessoa está ali desabafando com você e aí de repente você simplesmente ignora o que ela está dizendo. Então é até ruim, né? A pessoa que não acolhe de verdade o que você está falando. Então por isso que é tão importante a gente enxergar as coisas como são. O que não dá para mudar, a gente aceita, a gente trabalha naquilo, mas o que dá para mudar também naquela situação é bom, porque se você tem um amigo que está passando por alguma situação e vem reclamar alguma coisa com você, a pessoa pode também vir e falar assim, fulano, e se você mudasse isso, mudasse aquilo, para não iludir aquela pessoa. E isso é importante para o crescimento dela mesma, né, Dani? Com certeza, com certeza. Estou aqui conversando com a psicóloga Ingrid sobre a síndrome de Poliana. Adorei esse bate-papo, realmente esclarecedor. Agora, para a gente finalizar, qual o conselho que você dá para quem se identificou aí do outro lado com a síndrome de Poliana? Certo. O maior conselho é manter o equilíbrio, sempre. Né? Então, se você percebe que você está numa situação que é potencialmente de muita tensão, se as pessoas ao seu redor estão falando para você, olha, tal pessoa não é bacana, pode te fazer mal. Então começa a ver as evidências fora de você, né? Porque a nossa mente, ela é genial, né? Nossa mente, ela é realmente muito complexa, mas também nos prega peças. Nós estamos a todo momento interpretando o nosso mundo conforme o nosso humor, conforme a nossa vivência. Então é muito importante, quando nós estamos em dúvida, perguntar para as pessoas próximas da gente e tentar buscar evidências, né? Vamos supor assim, num trabalho, você vê que seu chefe está a todo momento, né, te cobrando alguma coisa. Opa, talvez isso seja uma evidência de que eu preciso me mudar, né? Não adianta falar assim, mas que bom que eu tenho emprego, que bom que meu chefe ainda não me demitiu. Não adianta escapar. Senão isso uma hora vai acontecer. Vai acontecer, exatamente. Muito obrigada. Obrigada, Dani.